Olá, hoje vamos falar de transtorno bipolar de humor ou transtorno afetivo bipolar. Meu nome é Priscila Ferreira, sou psicóloga clínica e espero poder trazer mais esse conhecimento e te ajudar caso você conheça alguém que tenha esse transtorno ou caso você mesmo que está assistindo descobriu que tem esse transtorno. E é interessante a gente conhecer um pouquinho da história sobre isso. Para esse vídeo de hoje, tem um livro que eu estou usando como referência, que é muito interessante, que depois eu vou deixar a biografia também aqui no link, tá? Mas eu quero ler um trecho desse livro, porque fala a respeito da história da doença. Os termos transtorno bipolar do humor ou transtorno afetivo bipolar, que tanto usamos hoje, podem parecer algo novo ou moderno, que só recentemente começou a ser diagnosticado e reconhecido como doença, mas são apenas outros nomes para um problema de saúde reconhecido e diagnosticado há um tempo. O primeiro médico a relatar a mania como conhecemos hoje, episódio maníaco dentro do transtorno bipolar tipo 1, foi o grego Areteus da Capadócia, de Alexandria, no final do século I a.C., que descreveu como um estado de falta de controle, em que a pessoa cometia todo tipo de excesso, com furor, excitação e euforia, e nas formas graves da doença, o indivíduo poderia até mesmo matar e humilhar seus servos. Nas menos graves, se sentia grandioso, sem nunca ter estudado. Ele diz ser filósofo ou incompetente de ser artesão habilidoso. Outros ainda se tornavam desconfiados e se sentiam perseguidos, razões pelas quais se tornam raivosos. Areteus foi também o primeiro a associar a mania com a depressão, que é a melancolia. Lá, antigamente, a gente chamava depressão de melancolia, descrevendo indivíduos que passavam por períodos alternados ao longo da vida. De acordo com ele, a forma clássica de mania era a bipolar. O quadro do paciente anteriormente alegre, eufórico e hiperativo, de maneira repetida, se invertia para a melancolia. E no final do ataque, ele se tornava lânguido, triste e taciturno, queixando-se de preocupações com seu futuro e sentindo-se envergonhado. E aí eu quero trazer um ponto aqui, que é com relação a essa alternância no humor. Muitos hoje, quando vão falar com algumas pessoas que alteram o humor, falavam, nossa, você é bipolar. Mas isso não tem nada a ver, porque nós, como seres humanos, a gente tem como alterar o humor várias vezes no dia, desde que não influencie a vida do sujeito, desde que isso não afete seus familiares ou sua vida social. Porque nós, como seres humanos, temos alteração de humor. Acontece algo que nos deixa para baixo, acontece algo que faz recordar de alguma coisa que nos magoou, ou a gente está feliz do nada, acontece alguma situação que nos deixa feliz, motivado, para cima, eufórico. Então, assim, nós, como seres humanos, de uma maneira normal e equilibrada, temos alterações de humor. No caso do bipolar, são coisas extremamente excessivas. E normalmente os familiares que convivem com a pessoa que tem transtorno bipolar vai identificar que esse humor está muito alterado, que o comportamento está diferente e não está normal, tá? Eu acho legal a gente abrir esse parêntese, porque hoje, infelizmente, existe essa questão de alterou o humor, a pessoa é bipolar. É algo que não tem nada a ver. Existem vários critérios, várias análises, que é importante buscar a ajuda de um psiquiatra para o diagnóstico, porque tem uma categoria de comportamentos que a pessoa tem que pode ser desenvolvido, além de ser um quadro que é possível ser genético, ou seja, provavelmente alguém da família já pode ter tido transtorno bipolar ou um transtorno depressivo, e no decorrer da infância, a sua adolescência até a sua vida adulta, se desencadear. Então, assim, existem vários fatos. Então, não é porque a pessoa alternou apenas o humor que ela é bipolar, certo? Voltando aqui para a leitura. Vale a pena ressaltar que o termo grego mania, na sua ideia original, significa loucura enfurecida, algo bem próximo do que ocorre nos episódios mais graves do que conhecemos hoje, como um episódio maníaco. Infelizmente, o termo foi e continua sendo usado para descrever outros estados que não se parecem com o seu conceito original, que é aquela loucura enfurecida, né? E aí ele colocou isso entre aspas.
como no caso da mania de limpeza, que se remete ao transtorno obsessivo-compulsiva, ou maníaco do party, que se remete à psicopatia. Quando a gente fala de transtorno compulsivo obsessivo, a gente está falando dessas pessoas que elas começam a ter comportamentos que vão se repetindo excessivamente e gerando algum tipo de problema para ela. Isso tanto social, quanto pessoal, quanto na sua vida profissional. Então, o transtorno obsessivo não é uma loucura enfurecida. O transtorno obsessivo é um quadro que a pessoa ela pega determinada, vamos dizer, esse mania de limpeza. Ela vai pegar determinados momentos do dia e vai lá ficar limpando aquilo até que ela sinta que aquilo está limpo e às vezes está limpo e ela continua. Então fica nessa questão do obsessivo. Então, mania de limpeza não seria uma loucura de limpeza. É outra coisa, entende? E foi isso que ele quis trazer aqui. Assim como quando ele fala do maníaco do parque, né? Que é uma psicopatia, que não tem nada a ver com a mania, que é essa significado grego, loucura enfurecida. Galeno de Pérgamo, 131 a 201 depois de Cristo, por sua vez, definiu a melancolia como uma doença crônica e recorrente. Em seus poucos comentários sobre a mania, Galeno disse que ela poderia ser um tanto uma patologia primária do cérebro quanto secundária. E outras condições, assim como Areteus e Aristóteles, acreditava que a mania e a melancolia tinham uma origem comum na bile negra. Melancolia e com a concordância com a teoria grega dos humores. Os líquidos que circulam no organismo, sangue, linfa, bile negra e bile amarela, determinariam os estados de ânimo da pessoa. Assim, quando afeta o cérebro, a melancolia aumentaria e se transformaria em mania. O coração era considerado mais importante que o cérebro, na teoria dos humores. Mas, ao mesmo, a doença já se localizava no corpo, sendo possível o tratamento médico. Na Grécia clássica, até o início da Idade Média, as doenças mentais e físicas eram tratadas primariamente por médicos, e à medida que essa função foi delegada ao monastério e aos religiosos, as ideias iniciais desapareceram. O período que se seguiu foi o de trevas, entre aspas, tá? Quando a doença mental foi atribuída à magia, ao pecado e à possessão demoníaca, alvo de caças bruxas e da Inquisição. Ao longo do século XVII e XVIII, já sem influência religiosa, havia milhares de observações clínicas sobre a natureza do fenômeno maníaco ou melancólico. Mas ninguém conseguiu restabelecer a ligação entre elas. Muitas classificações de doenças e especulações sobre as suas origens, que antecipavam a nossa visão atual, também foram registradas. A ideia explícita de transtorno bipolar como uma única doença datam na metade do século XIX. Dois psiquiatras franceses formularam a ideia de que mania e depressão representariam diversos episódios de uma mesma patologia. Ambos foram estudantes de Esquirol, compartilhavam a ideia de Pinel e não aprovavam a noção de que cada sintoma reservava uma nova doença, nem de psicose única entre aspas. Ou seja, em vez de inúmeras doenças, existiria apenas uma única condição mental, com diferentes manifestações de sintomas. Por longos períodos, estudou os episódios depressivos acompanhados de tendências suicidas e notou que alguns casos apresentavam períodos de excitação e retomavam para a depressão. Observou também que alguns melancólicos chegavam até mesmo a ficar em estado de estupor. Registrou essencialmente uma doença de curso similar, enfatizando que o episódio maníaco e o depressivo não eram dois ataques diferentes, mas dois estágios distintos da mesma condição. Então, por isso que essa sensação de que quem tem transtorno bipolar, ele também tem esse sintoma, além dessas euforias, né, dessa condição de alternância de humor, tem a similaridade com a depressão. Então, ele dizia que dentro disso não eram casos distintos, mas era sintoma de uma única. Finalmente, em 1899, Emil Kraepelin
descreveu a psicose maníaco-depressiva na 6ª edição do seu livro, analisando os estados de transição e da concomitância de crises maníacas e melancólicas, bem como avaliando os estados mistos, em que existiam sintomas de mania e de depressão ao mesmo tempo. Então, mais para frente, além desse primeiro capítulo, vai vir assim, pontos importantes. Os termos mania de limpeza ou maníaco do parque não têm a ver com a doença bipolar. Possuem uma origem biológica, mas fatores precipitantes psicológicos e sociais também participam de seu desencadeamento. Apesar dessa subdivisão, todos os transtornos de humor parecem estar interrelacionados. Então, a ideia, as considerações finais desse capítulo a ideia da doença com o transtorno bipolar existe há milênios, mas desapareceu na Idade Média, quando todas as doenças mentais eram abordadas de forma mística ou religiosa. Até o século XIX, muitas observações foram feitas, mas a relação entre mania e depressão não foi relatada. 2 franceses e um alemão finalmente correlacionaram os 2 polos constituintes de uma mesma doença, na qual o humor ou o afeto está prejudicado. E essa ideia permanece praticamente até hoje. Então, assim, o transtorno bipolar, que é necessário a gente saber, que é a mudança de humor que ocorre em condições normais do cotidiano de todos nós. Portanto, é natural que todas as pessoas sintam raiva, ódio e outras emoções e sentimentos que dão sentido à nossa vida afetiva. Sendo assim, queixas ou sentimentos isolados de alegria, tristeza ou irritabilidade não são suficientes para fazer diagnóstico de um problema psiquiátrico, porque as manifestações afetivas tendem a ser de curta duração, não se sustentam ao longo do tempo e não causam problemas maiores na vida da pessoa. Além disso, o indivíduo pode modular seu estado de humor, ou seja, sair, por exemplo, do estado da base de tristeza e ser capaz de sentir alegria. Ela consegue por si só, sozinha. Por quê? Nós, seres humanos, que temos uma vida estável, sensações e sentimentos e emoções que são naturais e conseguimos andar por elas e sair delas normalmente, ok. Quando falamos em transtorno bipolar, nos referimos a uma doença reconhecida há mais de 3.000 anos, ao longo da história da medicina. Na doença bipolar, encontramos a presença de vários sintomas e sinais que compõem o chamado episódio depressivo ou maníaco-hipomaníaco. Além disso, os sinais persistem durante a maior parte do tempo. Duram pelo menos 15 dias no caso do episódio depressivo ou no caso do episódio maníaco-hipomaníaco e causam sofrimento e prejuízo no funcionamento global habitual do paciente. Tá vendo? Quando o paciente ele é afetado de alguma forma, causando prejuízo em diversas áreas da vida dele e a ele mesmo, aí sim a gente pode considerar o início a fazer testes para ver se essa pessoa ela tem transtorno ou não bipolar. O transtorno bipolar é uma doença que interfere muito na vida do paciente, da sua família e da sociedade, causando prejuízos geralmente irreparáveis na saúde, para a reputação e nas finanças do indivíduo e ou da família. Além do sofrimento psicológico, acarreta todos os envolvidos e também pode gerar conflitos no relacionamento, família, sociais, conjugais, amigos e no trabalho, né? E é uma doença séria. Até o momento não existe cura, sendo considerado uma enfermidade para a vida toda. Quanto mais cedo for diagnosticado e tratado, melhor será a sua evolução. Considerando todos os tipos de doença bipolar, sua ocorrência é estimada de 8 a cada 100 indivíduos, costuma iniciar entre a adolescência e o começo da vida adulta, pode aparecer na infância, sendo que 1/3 dos pacientes desenvolverá a doença plenamente na adolescência, e mais de 2/3 até os 19 anos de idade. Raramente começa após os 50 anos. Quando isso acontece, é importante investigar outras possíveis causas. A doença manifesta-se igualmente em mulheres e homens, e familiares de pacientes têm maior risco de desenvolvê-las. Sua principal causa é genética, e o que se herda é a predisposição para adoecer. Entretanto, fatores psicológicos e ambientais, sociais e físicos podem funcionar como gatilhos da sua manifestação. A enfermidade é recorrente e, em 90% dos casos, os episódios tendem a se repetir ao longo da vida. A doença se manifesta por meio de mudanças psicológicas, físicas e comportamentais, que são diferentes da maneira habitual de um indivíduo ser e funcionar, que é aquilo que eu falei.
Se as emoções dela, e ela consegue se movimentar como um indivíduo normal na sua vida corriqueira, ser alegre, ser triste, estar eufórico, de repente estar um pouco mais melancólico, é natural, você consegue andar por essas emoções. Todos nós precisamos disso no nosso desenvolvimento da vida. Mas quando isso se torna um problema que muda muito o comportamento da pessoa, é a hora de buscar ajuda e tentar identificar se isso não é um transtorno bipolar, tá? O tratamento adequado envolve o uso de medicamentos chamados de estabilizadores de humor e requer mudança no estilo de vida do paciente, sendo fundamental a psicoeducação sobre a doença e seu tratamento para a família e o paciente. Em alguns casos, a orientação psicológica se faz necessária com profissionais que conheçam a fundo a doença do bipolar. Por quê? O medicamento é o que vai ajudar a controlar o humor, então ele vai dar a estabilidade do humor, né? Como a pessoa, ela normalmente ou ela tá muito feliz ou ela tá muito triste, ela não consegue controlar esse passar e durante o dia ela muda muito em sua alteração e também não consegue sair dela, mudando muito o seu comportamento, é necessário o medicamento. E aí fazer a psicoterapia para poder aprender a lidar com a situação e se reeducar, porque a pessoa ela pode ter uma vida o mais normal possível. As suas limitações vão existir, mas não a impede de ter uma vida mais normalizada, de alcançar objetivos que deseja. Ela só precisa aprender a lidar e controlar com medicamento. Embora não exista cura, com o tratamento adequado, a doença pode ser controlada assim como acontece no diabetes e na hipertensão arterial. Em outros problemas médicos crônicos, o paciente pode ter uma vida normal ou, no mínimo, muito próxima do seu normal. Eu achei bastante interessante essa questão do bipolar. Eu quis trazer para vocês esse conceito, porque muitos se perguntam, né, o que é o transtorno bipolar e como é conviver com alguém que tenha bipolaridade. Esse livro aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aí, ó. Esse livro, ele tem em PDF, tá? Vocês conseguem achar na internet. Mas quem tem interesse que gosta do papel, dá para comprá-lo também. E é um conceito bem legal para você aprender a viver com quem tem um transtorno de bipolar, entender um pouquinho. Uma das coisas que eu falo para quem tem transtorno de humor e convive com alguém assim, é importante você ter um princípio, uma base de conhecimento. Você não precisa ir a fundo, mas entender como que a pessoa funciona. Como há muita alternância no humor, a pessoa ela muda muito, é importante que a família saiba que isso faz parte do transtorno dela. Então, assim, gatilhos podem surgir, picos de descontrole. Se um familiar discute, está irritado e bate de frente com essa pessoa, você vai causar mais mal à pessoa que tem o transtorno, porque ela, de repente, ela está descontrolada, não está sabendo lidar com o que ela está vivenciando ali. Por isso a importância da família estar ciente do que é o transtorno, entende? Para a família é estressante. Então, você conhecer acerca e saber que essa alteração de humor pode ser controlada com o medicamento e através da psicoeducação a pessoa ela pode ter uma vida normal, é importante também. E claro, se você que convive com alguém que tem transtorno bipolar e está cansado, está estressado, eu não deixo de indicar para você também a psicoterapia, porque é importante para você aprender a lidar também com as suas emoções, porque de certo modo, quando desencadeia o transtorno bipolar com quem você convive, você não está preparado para isso. Você não é um profissional da área, né? Então é importante você também fazer a psicoterapia para você lidar com as suas emoções, entender o que está acontecendo e conhecer um pouco mais acerca do transtorno, certo? Bom, trouxe esse vídeo para efeito de curiosidade e ajudar pessoas de certo modo. Eu espero que possa ter ajudado. Vou deixar depois aqui todas as informações certinho do livro também, para quem quer ler e conhecer um pouco a mais. Se você não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Curte aí, comenta caso você tenha dúvida. Conte um pouquinho da sua história, é legal saber também. E eu te espero até o próximo vídeo.